inscreva-se no nosso canal no YouTube, Projeto Litera, e procura nossa página no Instagram, @AmorDePerdição. Então é isso aí, pessoal. Vou falar um pouco a vocês sobre o livro Amor de Perdição. Gente, o livro Amor de Perdição, ele é um romance que narra o amor de dois jovens de famílias inimigas. Sabemos que essa família tinha uma rivalidade muito grande entre a família de Simão Botelho e Teresa Albuquerque. Na verdade, Teresa e Simão de Albuquerque eram vizinhos, moravam próximos. E mesmo com essa proximidade, os pais de Teresa não queriam que ela tivesse um relacionamento com Simão Botelho, justamente por causa da rivalidade que a família de Teresa tinha com Simão Botelho. Então, gente, eu vou falar para vocês sobre a principal obra que teve relacionada a esse assunto, que foi uma obra escrita em 1861 e foi publicada pela primeira vez no ano seguinte, em 1862. Gente, sabemos que o livro Amor de Perdição narra a história do amor proibido, que no caso é de Teresa e Simão Botelho, que pertence a famílias rivais, ou seja, era uma rivalidade muito grande entre essas duas famílias e tal. É uma rivalidade realmente intensa, né? Gente, mas assim, gente, eu irei falar sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o romance entre eles dois, que mesmo a família de Teresa sendo rival à família de Simão Botelho, ele não desistiu do amor de Teresa. Ele sempre ficou persistindo até um certo ponto. Simão e Teresa, ele acaba se apaixonando e vivenciando, no caso ele estava vivenciando um amor escondido, pois cada um deles pertence a duas famílias que se odeiam. Simão Botelho, ele tenta manter um namoro através das suas janelas, por exemplo. Era uma divisa entre a casa de Teresa e a casa de Simão Botelho, que eles ficavam se encarando um com o outro através da janela. Um ficava trocando cartinha um com o outro através da janela. Então, gente, a gente vê aqui que as suas casas eram próximas uma da outra. As famílias de ambos buscam impedir o relacionamento dos dois, ou seja, tanto a família de Simão Botelho quanto a família de Teresa não queria que os dois tivessem um relacionamento. Não queria de jeito algum. Que ficou a todo tempo buscando intervir esse relacionamento. A família ficou buscando a todo tempo acabar com o casamento. No caso, a família de Teresa, ela foi buscando a todo custo arranjar um casamento de Teresa com um primo. E na verdade, eles não conseguiam. Eles tentavam, mas não conseguiam. Ou seja, ele não conseguia acabar o relacionamento dos dois. A família dela acabou lhe internando em um convento. Ou seja, a família de Teresa, ela internou Teresa num convento, que é um convento muito rígido, que ela não estava se sentindo muito bem nesse convento.
que foi o convento que ela disse que era muito rígido, que era um convento muito rígido para ela, e as disciplinas eram muito mais rígidas do que antes, que ela não estava se alinhando com esse novo convento que os seus pais lhe colocaram. Gente, após tudo isso, Simão ele brigou com os criados dos primos, ou seja, com os criados dos primos de Teresa, que mesmo assim ele permaneceu na casa do ferreiro, que esse ferreiro ele devia favores a seu pai. Mariana, a filha do ferreiro, acaba se apaixonando por Simão, enquanto eles mantêm o contato com Teresa por cartas. Eles mantêm o contato com Teresa por cartas. E eles, mesmo assim, mesmo a família de Teresa, de todo custo, querendo acabar o namoro entre os dois, Simão Botelho, ele tentava de todo custo, de todo jeito, casar com Teresa. E Simão Botelho, gente, ele foi, para quem não sabe, ele foi quem atirou no primo de Teresa, que é o Baltazar. Ele atirou no primo de Teresa e foi decretado pena de morte para ele. Só que, como o seu pai correu atrás e tal, a pena de morte não ficou pena de morte mais, ficou apenas por 10 anos. Então, gente, ao passar esses 10 anos, Simão Botelho, ele foi atrás de Teresa. Ao ir atrás de Teresa, ele percebeu, soube uma notícia que Teresa tinha falecido, e ela se jogou sobre o mar e se suicidou. Simão Botelho, ao receber essa notícia, se jogou-se no mar e se suicidou-se também. Gente, o amor de perdição, ele tem tudo a ver com o romantismo. Tudo a ver. Porque assim, gente, é um livro muito romântico e tal, que fala sobre o amor que Simão tinha pelo Teresa e tal, e que eu achei muito interessante essa história, apesar de ser um livro muito complicado, mas enfim, achei muito bacana. Então, gente, é isso aí. Sigam a gente no Instagram. O nosso Instagram é @amordeperdição. Então, gente, é isso aí, gente, viu? Até mais. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, é considerado uma novela passional. É o livro qual Camilo conquistou a fama. A característica principal do livro é o tom de tragédia. Segundo o autor, o livro foi escrito em 15 dias, no ano de 1861, quando ele estava preso na cadeia da Relação, na cidade de Porto, em Portugal, por ter se envolvido em questões de adultério. Como no livro Romeu e Julieta, do escritor William Shakespeare, o livro tem foco narrativo em dois jovens apaixonados, porém com um óbvio para a realização desse amor, o conflito entre as famílias. Em Amor de Perdição, nessa novela passional, o amor é como uma espécie de destino e fatalidade, que domina e orienta tanto a vida quanto a morte dos personagens, que se entregam cegamente aos seus impulsos amorosos. O mais importante é que a novela se encaixa no período literário do romantismo e é um bom exemplo da literatura de época. Amor de Perdição é classificado como uma novela passional. Novelas passionais são dramas amargurados com finais trágicos. Camilo apresenta 3 fases. A primeira é a melodramática, que mostra a grande pobreza psicológica, onde temas como crime, ódio e vingança são muito vistos, criados para entretenimento do autor. Na segunda fase, a linguagem apresenta-se mais direta e, por vezes, irônica. Tem um suspense bem colocado e se aproxima muito do leitor, e durante todo o livro, o tema amor domina em grande escala. E na terceira, os romances se modificam
e temas como adultério passam a ser mais explorados, tornando a linguagem mais popular. Simão Botelho, protagonista masculino, é apresentado no início do livro como causador de confusões, um jovem violento na faculdade por querer defender suas ideias e para isso luta de forma brutal. Porém, seu caráter muda a partir do capítulo 2, quando ele conhece Teresa, sua vizinha, e se apaixona por ela nos meses em que passou em Viseu. Passaram a viver esse amor cândido e honesto, ele com 17 anos e ela com 15 anos. Os sentimentos de Simão são virtuosos desde que conheceu Teresa. Torna-se um jovem recatado, estudioso e religioso, pois pensa em ter um futuro feliz com sua amada. Teresa Albuquerque, protagonista feminina, moça de 15 anos, se apaixona por Simão. Ao decorrer da obra, ela adquire encorpamento heróico. Ela se mantém firme em seu amor e atroz perante seu pai severo e autoritário, que pretende casá-la com seu primo Baltazar Coutinho. Caso ela recuse, ele irá encerrá-la num convento para freiras. Sua constância é a mesma presente em Simão, tendo diferença apenas que seu heroísmo consta em não agir, mas reagir. Por pertencer ao sexo feminino, nos passa a fragilidade. Por fim, ela não cai no jogo de seu pai. Mariana, terceira personagem de um triângulo amoroso, mesmo que de forma não correspondida. Moça humilde e triste, tendo como pai João da Cruz, considerada a personagem mais romântica do livro. Cuida de Simão quando mesmo mais precisa, passando a nutrir um amor puro, mesmo que sem esperanças e sem reciprocidade. A personagem o ama tanto que torce para que tudo dê certo em sua relação com sua amada. Se torna cúmplice dessa paixão proibida. Mas nunca foi contra Teresa. Durante todo o livro se vê que o seu amor é o mais triste e o mais profundo de todo ele. João da Cruz, considerado um personagem sensato, bem equilibrado, o único personagem que possui traços realistas é o pai de Mariana, ferreiro que se transformou em assassino numa briga, consegue liberdade com o pai de Simão Botelho. Por conta da dívida, se torna guarda-costas do protagonista Simão. É um personagem corajoso e violento, e sua jornada no livro é repleta de dialetos populares. Tadeu de Albuquerque e Domingos Botelho. Ambos são personagens contra a concretização do amor dos dois jovens apaixonados. Nutrem uma repulsão um pelo outro. Odeiam-se por conta de uma causa judicial em que Domingos Botelho foi contra as vontades de Tadeu. Eles representam manifestações egoístas que levam à morte de 2 filhos e, por fim, são desmoralizados pelo autor. Baltazar Coutinho, o primo de Teresa, que foi assassinado por Simão, é o vilão da história, pretende se casar com Teresa, é cúmplice das armações do pai de Teresa contra o jovem casal. As características desse personagem é a arrogância, a hipocrisia, perversidade e dissimulação. O personagem é capaz de fazer tudo para conseguir o que quer. A história se passa em Portugal. Tudo começa na cidade provinciana de Viseu, revelando assim o provincianismo português arraigado de tradições do convencionalismo e das exigências sociais em detrimento da liberdade e do individualismo do indivíduo. A obra também percorre Coimbra, onde Simão passa um período estudando, e também percorre a cidade de Porto, que é marcada pelo desfecho trágico dos personagens. Mariana quase enlouquece quando sabe da notícia de forca, mas se recompõe e continua do lado de Simão. No dia da viagem, Teresa escreve a última carta para Simão e vai ao mirante na tentativa de vê-lo pela última vez. E lá acaba morrendo de tristeza da doença do amor. Simão, ao receber a carta, adoece de uma febre fervorosa e morre de uma convulsão inexplicável. Seu corpo foi jogado ao mar. Mariana não suporta e atira-se ao mar junto com as cartas que Simão confiou a ela. Os tripulantes do barco encontram as cartas, mas o corpo de Mariana sumiu. O pai de Simão não quis ajudá-lo por conta de brigas entre eles, mas quando Simão é condenado à forca, ele decide ajudar com a tentativa de alterar a pena e consegue revertê-la. Em vez de morrer, Simão seria exilado por 10 anos na Índia.
O desfecho se encontra na troca de cartas entre Simão e Teresa, informando o local onde ambos iriam estar para o possível rapto dela. Mas tudo dá errado e Simão acaba sendo preso por matar o primo de Teresa, Baltazar Coutinho. O tempo psicológico também faz parte do enredo e é profundamente explorado, por conta do tom trágico e da angústia com o sofrimento vivido pelos personagens. A história se desenvolve num período de 7 anos. O tempo, como já mencionado, é cronológico, pois segue uma história que vai cada vez mais adiante de forma linear, mesmo com o narrador voltando no tempo com os fatos iniciais. A cronologia se inicia com o casamento do pai de Simão. Há marcação de tempo com datas, o que reforça a veracidade dos acontecimentos. Outro fundamental marcador temporal são as cartas trocadas entre Teresa e Simão. As cartas e as datas, além de marcar o tempo, contribuem para realçar todo o teor histórico e documental que garantem a realidade dos fatos. No início do livro, o narrador conta fatos ocorridos com a família de Simão quando moravam em Vila Real. Em seguida, o conflito entre as duas famílias, Albuquerque e os Botelhos, que se odeiam por conta de uma disputa judicial que o pai de Simão deu como ganho, o que ia contra a vontade do pai de Teresa. Simão Botelho é um dos filhos do corregedor. Ele é o causador de confusões. Ao ir estudar na Universidade de Coimbra, Portugal, se envolve em confusões e acaba sendo preso. Ao ter sua liberdade novamente, retorna à sua casa e muda totalmente de comportamento, o que é de se admirar por sua família. O problema é que ele se apaixona por sua vizinha, Teresa de Albuquerque. Temos ironia no capítulo 13. Olha as nossas esperanças. Estão afirmando o contrário, pois não havia esperança alguma. No capítulo 18 temos uma metáfora. Tudo em volta de mim tem cor de morte. Metáfora é quando se usa uma palavra no lugar de outra. No capítulo 15 temos uma anáfora. Se teu pai quisesse que eu me arrastasse aos teus pés para te merecer, beijá-los ia. Se tu me mandasse morrer para não te privar de ser feliz com outro homem, morreria Teresa. Temos uma anáfora, pois um termo gramatical retoma a referência de um sintagma anteriormente na mesma frase. O que predomina no critério de descrição é a subjetividade, pois durante todo o livro vemos o ponto de vista do autor, a opinião dele. Vemos isso no capítulo 1, no seguinte trecho. Domingos Botelho era extremamente feio. A opinião dele sobre o pai de Simão. Fidalgo é um substantivo masculino. Significa indivíduo com título de nobreza. Monasticamente é um advérbio, significa de modo monástico, a maneira de monge. Corpulência, substantivo feminino, significa grandeza ou grossura de corpo. Granjear é um verbo transitivo direto, significa cultivar a terra, lavrar, etc. Parapeito, substantivo masculino, significa peitoral de janela, mas também tem vários outros significados. Esbracejar, verbo transitivo, significa agitar muito os braços. Avengo, adjetivo, significa o que vem ou se herdou dos avós. Rixar, verbo transitivo, significa ser provocante ou desordeiro. Chafariz, substantivo masculino, significa construção de alvenaria provida de uma ou várias bicas, por onde corre ou jorra água potável, que serve para o abastecimento público ou de animais. Rogado é um adjetivo. Significa dize-se da autoridade jurídica a qual foi encaminhada uma carta rogatória. Eu vou falar sobre o autor do livro, Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco foi um dos maiores escritores portugueses do século XIX. Amor de Perdição foi sua novela mais importante. Suas novelas passionais fazem do escritor o representante típico do ultrarromantismo em Portugal. Foi um dos primeiros escritores portugueses a viver exclusivamente do que escrevia.
recebeu o título de Visconde concedido pelo rei de Portugal, Dom Luís I. Camilo Castelo Branco viveu cercado de problemas e no fim da vida estava quase cego, em consequência de uma sífilis. E os 2 filhos que tiveram com Ana Palácio tinham problemas mentais, e o outro era rebelde, que causaram muitos sofrimentos. Não suportando todos os abatimentos, Camilo suicida-se com um tiro de pistola. Camilo Castelo Branco morreu em São Miguel de Ceide, Vila Nova de Famalicão, no dia 1 de junho de 1890. As suas principais obras foi Mistérios de Lisboa, 1854, 2 Épocas na Vida, 1854, O Livro Negro, do Padre Diniz, 1855, Vingança, 1858, Carlota Ângela, 1858, A Morta, 1860, O Romance de um Homem Rico, 1861, Amor de Perdição, 1862, Amor de Salvação, 1864, O Olho de Vidro, 1866, O Retrato de Ricardinha, 1868, A Mulher Fatal, 1870, Dose e Casamento Felizes, 1861, Estrelas Funestas, 1861, Estrelas Própicas, 1863 e, por fim, Coração, Cabeça e Estômago, 1862. Bom, falei um pouco sobre a vida do autor do livro, que é Camilo Castelo Branco, e algumas de suas obras principais. Texto, editor, Fernando Paixão. Assessoria editorial, Mário Viela, Mauro Souza Ventura. Preparação de textos e notas, Nelson Nicolai. Colaboração pedagógica, Nilson Joaquim Silva. Arte, edição de arte, Marcelo Araújo. Ilustração da capa, Avelino Guedes. Editoração eletrônica, Wender Camargo Silva. Projeto gráfico, Ari Noronha. A obra romântica Amor de Salvação de Camilo Castelo Branco pertence ao romantismo e ilustra os ideais da terceira fase. Caracteriza o amor através de um triângulo amoroso formado pelos personagens principais, que tem o caminho traçado na obra do autor Camilo Castelo Branco. No enredo narrativo ocorre o adultério, expressando um amor carnal, onde o corpo passa a ser objeto de desejo não só pelos personagens principais, como também os secundários. Tal como a história retrata, ironicamente, o tema da felicidade diante de um amor tranquilo. Encontramos em Afonso, o protagonista, típicas características do movimento romântico, com conflitos que rodeiam o amor dos personagens principais, porque ele vive entre o amor e o sofrimento pelas dificuldades enfrentadas para concretizar o amor, que tem um tom trágico, pois em Amor de Salvação o amor torna-se doentio. A obra contrasta a mulher anjo com a mulher fatal e esboça o quadro irônico de uma vida feliz e de modo bucólica, de proprietário rural. Protagonista. Afonso de Teve é o protagonista nessa narrativa. É um homem que vive uma paixão obsessiva, sem limites por Teodora, que vive em busca de um amor, de uma satisfação pessoal. Ele ama loucamente e sem medidas. Antagonista. Um dos antagonistas nessa narrativa, e ainda assim o maior vilão, é a sociedade, pela maneira que o romance é retratado e mostra os princípios da época. Outros antagonistas são os secundários. Teodora Palmira é a personagem secundária, pois sua vida não é modificada pela ação de Afonso, e sim a vida e a trajetória de Afonso que é modificada por Teodora. Ela coloca seus desejos sempre em primeiro lugar, não se preocupando com os sentimentos alheios, sendo comparada com um verdadeiro demônio, fútil e ambiciosa e sempre atraente. Meu nome é Luciano, sou aqui do Seguro Berredes, e apresentar o webinário do livro Amor de Salvação de Camilo Castelo Branco, essa edição aqui. Vim falar aqui sobre os espaços, a descrição, acesso objetiva ou objetiva e o glossário.
Como primeiro local aqui temos Coimbra, que é localizado em Portugal, no ano de 1845. Nesse ano, Portugal, vamos dizer assim, recebeu o nascimento de um dos melhores escritores portugueses que tem, que é Eça de Queiroz, que escreveu alguns livros como O Crime do Padre Amaro, Os Maias, O Primo Basílio e outros. Temos Braga também, que é localizado mais para o extremo de Portugal. Neste local, Afonso de Teve vai para poder estudar na faculdade. Temos também Convento das Ursulinas, que é um local onde Teodora vai ser meio que acolhida depois do falecimento da sua mãe. Temos Paris, que é um local também onde Afonso vai depois de descobrir uma possível traição de Teodora com os amigos dela. Ele vai para lá, acaba bebendo, perde bastante o rumo da sua vida e é lá que ele fica. Fala que algumas palavras que eu separei para o glossário, começando com colmado, que é uma casinha coberta de como é uma palha longa extraída de uma certa planta. Tem escabelo, que seria um lugar que serve para sentar, que ele também seria um banco, né? Um lugar longo, largo, que o assento é também uma tampa de uma caixa, ou seja, serve tanto para guardar como para sentar. Tem ressaio, que é um terreno pequeno perto de uma casa. Tem fetonte, que é uma carruagem de 4 rodas. Tem assoadas, que seria a mesma coisa que a arruaça, está bagunçando, né? Apodos, que é zombaria, mais ou menos o mesmo sentido aí de arruaça. Tem donoso ou donosa, que é uma pessoa graciosa ou graciosa. Tem ansa, que é oportunidade, no caso ele recebeu uma ansa, né? Recebeu oportunidade ali de alguma coisa. Tem gabas, que seria elogios ou louvores, nesse mesmo sentido. Tem atalciadas, que seria ornamentadas. Tem churumento, que é uma gordura que tem banha, uma pessoa que tem banha, no caso vai se referir a uma pessoa e não a um objeto. Tem garrano, que é um cavalo pequeno mais forte. Guinchoso, que seria um quintal pequeno, não terreno é aquela palavra lá que eu já expliquei, que é ressaio, totalmente diferente de terreno e quintal, mas essa é um quintal pequeno. Aí tem escabujou, que seria espernear, se debater, que escabujou vem do verbo escabujar, que vem nesse sentido. Tem portelo, que seria uma porta pequena. Tem arrecadas, que é brinco. Repas, que são fio de cabelo. E olvante, que seria triunfante. A descrição que predomina nesse livro é a descrição subjetiva, pois o autor descreve os locais, as pessoas, a partir do seu ponto de vista, sentimentos e julgamentos. Podemos ver um exemplo disso na página 5. Aqui ele irá descrever uma certa pessoa. Era uma senhora, para se não descrever em romances, e para admirar-se entre seus filhos. É muito difícil e requer engenho grande tirar as semelhanças de uma mulher que se apresenta simples, modesta e logo à primeira vista imprópria de novela. Podemos ver outro exemplo na página 15, só que dessa vez vai ser um exemplo de local. Na página 15 podemos ver aqui o exemplo. A gente das cidades pergunta-me em que país do mundo florescem em dezembro. Respondo que é em Portugal, no perpétuo jardim do mundo, no Minho, onde os inventores de deuses teriam ideado as suas teogonias, se não existisse a Grécia. No Minho, ao menos, se buscariam águas límpidas para castalhas e hipocreres. No Minho, a cítara para a mãe dos amores, nos arvoredos desta região de sonho de poemas e rumores de que conversarem espíritos, é que os sátiros, as dríades e os silvanos. Esses três são divindades da mitologia greco-romana
que vagam pelo bosque. Saíram a cardumes do tronco e regatos, que tudo aqui parece estar dizendo que a natureza tem segredos defesos ao vulgo, e como a entreabriram-se a fantasia de poetas. Há 20 anos em Braga, os elementos preparatórios para o curso universitário, quando viu Teodora, conhecida pela morgadinha de fervença. Era ela então uma menina de 14 anos, Afonso tinha 17. Página 35. O tempo cronológico pode ser observado logo no início da obra, onde cita: estava claro o céu, tépido o ar, e as bolsas e montes floridos. O mês era de dezembro de 1863, em véspera de Natal. Já o tempo psicológico é o tempo passado referente às lembranças de Afonso de Tavern. Durante a narração de Afonso ao narrador, o tempo é cronológico e linear, onde cita: Afonso de Tavern às 11 horas. Consumiu-se de toda a vela. Afonso de Tavern continuou a falar às escuras, ao rasgar da manhã. Abrindo as portas, Afonso falava ainda. E por fim ocorre a analepse. Essa variação temporal acontece quando Afonso, junto com os amigos em uma estalagem, conta a história de quando era jovem através do flashback, onde cita: a noite, como sabem, era de dezembro. When it's lovely, I believe